Estamos de volta com a programação manancial desta oportunidade, já findando o programa, não é? No quarto bloco, estamos aqui hoje com prazer, falando sobre a graça de Deus e o cristão. A graça de Deus. Estamos falando um pouco sobre este assunto que é tão gostoso de falar, tão próprio a nós cristãos que cremos em Jesus Cristo, que confiamos em Jesus Cristo, que seguimos a Jesus Cristo, que declaramos, confessamos a Jesus Cristo, não é? Com muita segurança, eu afirmo a você que me assiste, eu sou cristão, seguidor de Jesus Cristo, com todas as minhas imperfeições. Procuro a cada dia ouvir a voz deste supremo pastor das ovelhas. Ele mesmo afirmou isto. As minhas ovelhas me seguem, elas me ouvem e eu as conheço. Elas me seguirão. Aleluia. Não é? E o meu Pai que as me deu, né, elas estão nas minhas mãos e ninguém as pode arrebatar. Porque o meu Pai que as me deu é maior do que todos e ninguém poderá arrebatá-las das mãos do meu Pai. Que você tenha esta convicção também, que você possa afirmar a cada dia e viver isto, né? Viver a realidade de ser um cristão. Não afirmar que é um cristão, mas não ter intimidades com o seu Senhor, com aquele que é o supremo pastor das ovelhas. Busque viver esta intimidade, para que você desfrute da graça, não é? Manifesta na obra de Jesus, no ministério de Jesus, em favor dos homens, em favor da sua vida. Olha o que diz aqui Paulo, escrevendo aos Coríntios. Pela graça de Deus, meu amado, nós vivemos todos os dias uma vida de vitória. Pela graça de Deus, nós vencemos todos os desafios que surgem diariamente na nossa jornada. São quantas situações que querem nos desmotivar. São quantos problemas que querem nos entristecer e nos fazer parar na nossa caminhada de fé. No entanto, vivendo na graça de Deus, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das investidas contrárias do nosso inimigo, Satanás, que é o Deus deste século, a Bíblia diz, Paulo diz, ele é o Deus deste século. Nas palavras do próprio Cristo, o mundo jaz no maligno. Então nós enfrentamos na qualidade de cristãos esta oposição permanente, diuturna, de dia e de noite. Esta oposição sempre estará tentando nos barrar, tentando nos fazer parar. Mas estando na graça de Deus, eu estando na graça de Deus, você estando na graça, nós como cristãos estando na graça de Deus, nós vamos vencer. O apóstolo Paulo nos conta lá no livro aos Coríntios, carta aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 12, especialmente, Paulo, ele sofria um ataque permanente do inimigo. E ele chama este ataque de mensageiro de Satanás. Esbofeteava Paulo todos os dias. E Paulo, sobre este problema, sobre esta dificuldade, ele diz lá o texto bíblico que orou ao Senhor 3 vezes. O que é ser esbofeteado? Paulo levava socos, levava esmurros, não é? Era esmurrado. Muito semelhantemente ao suplício e ao sacrifício de Jesus Cristo em direção ao Calvário, em direção à crucificação. Diz o texto que era um mensageiro. Paulo atribui a esta condição, a esta situação de sofrimento, de mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E ele orou ao Senhor para que fosse liberto, para que fosse livre deste mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E olha o que ele ouve da parte do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. A minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então,
Jesus está aqui revelando para Paulo sobre o poder e a eficácia da graça de Deus, da ação da graça de Deus na vida dos seus seguidores, dos seus discípulos. Não obstante Paulo ser esbofeteado por este mensageiro de Satanás, era necessário, e era mais do que necessário, Paulo estar na graça de Deus. Isto era o suficiente para Paulo poder suportar, vencer, não é? Esta condição aí de ser esbofeteado pelo mensageiro de Satanás, como Paulo atribui aqui na sua experiência. Ninguém sabe exatamente qual era o problema que Paulo enfrentava. Alguns estudiosos, alguns teólogos argumentam que Paulo talvez tivesse um problema lá de tentação com relação a sexo, que ele era um homem solteiro. Outros talvez argumentam que talvez pudesse ser uma enfermidade. Ninguém sabe ao certo qual era esta situação que causava este sofrimento físico na vida de Paulo, este sofrimento físico. Mas na realidade, meu amado telespectador, pouco importa realmente qual era o problema que Paulo enfrentava. O que importa é saber que mesmo enfrentando qualquer problema, seja de ordem física, de ordem emocional, ordem financeira, ordem, relacionamento familiar, seja de que natureza ou ordem seja o nosso problema, se nós estivermos na graça de Deus, ela nos basta para vencermos qualquer desafio. Na graça de Deus, manifesta em favor dos homens, manifesta a favor do povo de Deus, nós vencemos qualquer desafio. Se você está sendo desafiado aí por uma situação, creia, vivencie a graça de Deus, e porque na graça de Deus você vai vencer, nós vamos vencer, seja qualquer que seja o desafio. Mas eu quero, já partindo para o final do programa, falar a você que nós podemos também perder a graça de Deus. E uma vez que o homem perde a graça de Deus, ele está longe, de Cristo, está longe da vontade de Deus, está longe da bênção de Deus. E uma vez longe da graça, ele vai estar sob o domínio de Satanás, sob o governo do Deus deste século. Deus desse século que tem cegado o entendimento dos homens, das pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos na Galácia, ou à igreja na Galácia, ele aborda este tema sobre perder a graça, sobre cair da graça. Eu e você precisamos atentar para os ensinos da palavra de Deus, para que esta realidade tenebrosa, espiritual, não venha a ser vivenciada por nós. Por isso precisamos atentar para os conselhos da palavra. Por isso precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, que nos orienta sempre no sentido de nos fazer vencer, nos fazer pessoas, vivenciar a condição de pessoas vencedoras, vitoriosas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, olha o que ele diz no verso de número 4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Veja, Paulo está afirmando aqui, separados estais de Cristo, vocês que tentam se justificar pela lei, da graça vocês têm caído. Então eu não posso tentar aqui vivenciar a prática da lei do Velho Testamento. Está Paulo aqui dizendo, vocês que tentam se justificar pela lei, qualquer que seja a condição que me tire de viver na dependência de Jesus Cristo, de crer na obra de Jesus Cristo, de obedecer a Jesus Cristo, me leva para longe da graça, me leva para longe de Deus, me separa do Senhor. Não é? Então, qualquer situação que me leve a viver separado de Cristo, longe de Cristo, me faz perder a graça, me faz cair da graça. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus revela a vontade do Senhor.
Jesus veio na plenitude dos tempos, cumpriu a lei, estabelece a graça, abre a porta da graça, não é? O evangelho, através de Paulo, inicialmente é anunciado aos gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte da congregação de Israel. O evangelho é disseminado por toda a Europa e nos nossos dias, na nossa época, chega a nós, não é? E então vivemos esta condição, vivemos esta realidade chamada graça de Deus, manifestação do favor de Deus, que Ele livremente escolheu nos oferecer, mesmo ainda que nós não somos merecedores, Ele ainda assim nos oferece. E uma vez que o homem cai da graça, ele está longe de Deus, perdeu a comunhão com Deus, perdeu o livre acesso à presença de Deus. E para que ele novamente retorne viver a graça de Deus, ele precisa então fazer o caminho inverso, voltar-se para Deus. Olha o que diz Tiago, orientando a mim e orientando a você: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. O grande rei de Israel, por nome Davi, num dado momento que ele havia pecado, desobedecido a Deus, entristecido o coração de Deus e, por consequência, perdido a graça, ele faz a seguinte oração no Salmo 51. Não retires de sobre mim o teu Espírito Santo e não me lances fora da tua presença. Restitui-me a alegria da tua salvação. É só em Cristo Jesus, meu amado, e nele vivendo, não é? E nele estando, que nós podemos usufruir da graça de Deus. Se nós abandonarmos a Cristo, se nós deixarmos de observar os seus ensinamentos e viver os seus ensinamentos, esta palavra aqui de Paulo vai se cumprir. O que na verdade os cristãos na Galácia estavam vivenciando é que alguém chegou dizendo: não, vocês têm que voltar às práticas do Velho Testamento, às práticas dos cerimoniais, dos rituais religiosos do Velho Testamento. E quando Paulo fica sabendo disto, e claro, esse ensinamento foi trazido na ausência de Paulo, quando ele fica sabendo disto, ele então escreve esta palavra dizendo: vocês estão separados de Cristo. Vós, os que tentais se justificar pela lei, vocês têm descaído da graça. Que você e eu continuemos firmes, possamos optar sempre em estar na graça de Deus para a vitória e para o sucesso da nossa vida durante a nossa caminhada terrena. Que o Senhor te abençoe. Chegamos ao final de mais um programa e nesse instante quero te convidar para orarmos nesta hora ao nosso Deus. Bondoso Deus e amado Pai que estás nos céus, eu te dou graças, te louvo por mais uma oportunidade especial que temos de estar aqui juntos com os nossos muitos telespectadores, levando esta preciosa palavra que versa sobre a graça de Deus e o cristão. Que a tua bênção flua e que o teu entendimento, Senhor, seja revelado, que a tua palavra seja revelada a cada um dos nossos muitos telespectadores, que esta cidade seja alcançada em todo o tempo pelo teu favor, pela tua graça, e que esta seja uma cidade vitoriosa em todas as coisas. É a minha oração em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Se Ele nos permitir, estaremos aqui na semana que vem para compartilharmos mais um programa Manancial. Novamente nós declaramos: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.